Olá, turma! Tudo bem? Eu sou a professora Diana e essa é a nossa disciplina de Conforto Ambiental 3, tema de conforto acústico, e o assunto da aula de hoje é curvas isofônicas e curva de ponderação. Hoje nós vamos entrar em um assunto que é um pouco mais relacionado com a nossa sensação auditiva. Nós já vimos que a nossa sensação de intensidade sonora ocorre de uma forma logarítmica. Mas vocês já pararam para se perguntar por que um som agudo e estridente nos incomoda muito mais do que um som mais grave, por exemplo? Isso acontece porque a gente tem diferentes sensibilidades para diferentes frequências. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então vamos começar com as curvas isofônicas. Entre as décadas de 30 e 50, foram feitos estudos sobre a sensibilidade da audição humana para diferentes frequências, que foram inicialmente pesquisadas por Fletcher e Munson, mas depois continuado por outros pesquisadores. Esses estudos buscavam encontrar curvas no espectro que causavam a mesma sensação de volume sonoro no ser humano. E para isso, então, eles tiveram que escolher como referência um tipo de sinal para o estudo. Optou-se por um sinal de tom puro em 1 kHz ou 1000 Hz, de uma onda plana em campo livre com incidência frontal, apresentado inicialmente a um nível de pressão sonora de 40 dB. E deu-se uma nova unidade específica para esse sinal, foi chamado de FON, então equivalente a 40 FONs. Essa onda sonora específica de 40 FONs causava uma certa sensação de volume sonoro nas pessoas. Então, nas mesmas condições, observou-se que, ao variar a frequência do sinal, era necessário ajustar o nível de pressão sonora para que causasse a mesma sensação de volume sonoro. Ou seja, alterar esse volume para diferentes frequências para que a sensação fosse a mesma. Então foi criada essa curva isofônica de 40 FONs, que é essa que foi mostrada aqui no gráfico. Isso quer dizer que qualquer ponto em cima dessa curva causa a mesma sensação de volume sonoro na gente, que tem como referência os 40 decibéis aqui em 1000 Hz ou 1 kHz. Então, se nós pegarmos aqui 1000 e chegar aqui nessa linha, nós vamos encontrar 40 decibéis. A gente pode notar aqui que em frequências mais baixas, abaixo aqui de 1000, principalmente daqui para baixo, a gente precisa de um nível de pressão sonora mais elevado para causar a mesma sensação auditiva. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, 100 Hz, a gente precisa em torno de 60 decibéis. Então, a gente pega aqui o 100, até encontrar com essa curva isofônica de 40 FONs, e nós vamos perceber que a gente precisa de um nível de pressão sonora de 60 decibéis para causar a mesma sensação que tem um sinal com um nível de pressão sonora de 40 decibéis a 1000 Hz. E assim, a gente pode dizer que a nossa sensação é menos sensível em baixas frequências. A partir disso, nós podemos desenhar, foi possível desenhar essas mesmas curvas isofônicas para diferentes níveis de pressão sonora. A gente tem aqui no gráfico as curvas que vão de 0 até 120 FONs. Então, 0, 10, 20, 30, e assim por diante. Todas elas têm como referência o nível de pressão sonora
de 1000 Hz ou 1 kHz. Então, por exemplo, a curva de 100 Fons, a gente tem 100 decibéis para 1000 Hz, certo? Em zero, na curva de zero, em 1000 Hz, na frequência de 1000 Hz, nós temos o equivalente, né, ao nível de pressão sonora de 0 decibéis. Então, 1000 Hz ou 1 kHz é a referência, sempre. Então, a gente pode notar aqui em cima que quanto maior o nível do sinal apresentado, mais plana é a nossa curva de sensibilidade. Então, ela fica mais retinha, né? Quer dizer que a gente tem menos variação aqui nessa sensibilidade para níveis de pressão sonora mais altos. Já para sinais de baixa amplitude, ou seja, se tivesse um volume menor, né? Quando tem um nível de pressão sonora menor, nós temos curvas que variam mais, né? Então ela é mais curva, especialmente aqui nas baixas frequências. Vamos tomar então como exemplo a curva de 0 Fons, que é essa primeira curva aqui, que é a curva também do nosso limiar da audição. Em 1 kHz, nós começamos a ouvir o som a partir de 0 decibéis. Já em 3000 kHz, né, mais ou menos aqui, a gente vai pegar em 3000 kHz e chegar na curva de 0. E nós vamos lá para o nível de pressão sonora ali no eixo X. O que acontece? A gente tem um valor abaixo de 0 decibel. Então, quer dizer que a gente consegue, nessa frequência, ouvir sons que estão até um pouco mais baixos, tá? Então, gente, aqui vão estar os sons mais... sons de alta frequência, os sons mais agudos. Então, para baixas frequências, nós somos muito pouco sensíveis, que são os sons mais graves, e a gente precisa já de mais de 60 decibéis para ouvir algum som de 30 Hz, por exemplo. Então, se a gente pegar 30 Hz e pegar aqui a curva equivalente, né, 0 Fon, a gente vai encontrar aqui 60 decibéis. De forma geral, então, o que a gente pode observar nesse gráfico é que temos uma sensibilidade menor em baixa frequência e a nossa região de maior e é a nossa região que a gente tem mais sensibilidade auditiva. Vai ser entre 2000 e 5000, mais ou menos, né? Aqui, essa faixa aqui, ó, que está mais para baixo, é a que a gente mais tem sensibilidade, entre 2000 e 5000 kHz. Opa, 2000 e 5000 Hz ou 2 ou 5 kHz. Porém, então, para altos níveis de pressão sonora, né, como a gente já tinha visto, as curvas vão se tornando mais planas, como a gente pode ver, diminuindo essa diferença de sensibilidade entre as regiões do espectro. Pessoal, é muito importante lembrar que as curvas isofônicas foram geradas a partir de tons puros, ou seja, uma frequência apresentada por vez. Se a gente fosse apresentar sinais mais complexos, com várias frequências ao mesmo tempo, a nossa audição não ia se comportar da mesma maneira e provavelmente a gente teria curvas diferentes para os números sinais existentes. Inúmeros sinais que a gente tem, né? Diversos sinais existentes. Mas mesmo assim, essas curvas isofônicas elas servem de referência para vários estudos e também para criar as curvas de ponderação, que é o assunto que a gente vai ver aqui logo na frente. Então, só para reforçar, as curvas isofônicas são curvas que causam ao ouvido humano a mesma sensação de volume sonoro para tons puros. Continuando então, nós vamos ver agora as curvas de ponderação.
Então, como nós vimos sobre curvas isofônicas, a nossa audição possui diferentes sensibilidades para cada frequência. Quando nós temos um espectro em bandas de oitava ou bandas de terço de oitava, como é essa banda que está aqui exemplificada, nós temos o nível de pressão sonora em cada banda que o microfone mediu. Porém, o microfone não possui a mesma sensibilidade que nós temos para cada frequência, como mostrado antes. E por isso, nós podemos incorporar essa nossa sensibilidade ao espectro medido através das curvas de ponderação. Existem algumas principais curvas de ponderação. Cada uma delas é proveniente de uma curva isofônica. Nós vamos abordar aqui a curva A curva C e a curva Z, que são as mais comuns. Algumas curvas mais antigas já caíram em desuso, como a B e a D, por exemplo, mas ainda são encontradas em alguns locais na literatura, em alguns livros. A mais famosa e a mais utilizada de todas as curvas é a curva de ponderação A, que é essa linha aqui no gráfico mais escura. Ela foi criada a partir da curva isofônica de 40 Fons, levando então a essa curva representada aqui no gráfico. Ela causa, como vocês podem ver, uma grande atenuação aqui em baixa frequência para simular a nossa baixa sensibilidade nessa região. E ela funciona muito bem para níveis de pressão sonora mais baixos e moderados. Já a curva de ponderação C, que é essa linha aqui em branco, no gráfico, ela é mais plana, né, como a gente pode ver aqui, e é utilizada para sons com níveis mais altos e está de acordo com as nossas curvas isofônicas, que se tornam mais planas para níveis mais elevados. Tá? Então, é mais interessante utilizar a curva de ponderação C quando a gente está trabalhando com níveis de pressão sonora mais altos, altas amplitudes. E existe também o que a gente chama de curva de ponderação Z, ou linear, que é essa linha aqui bem clarinha aqui no gráfico, que quase não apareceu. Aqui está um Zzinho. Ela nada mais é do que uma outra forma de dizer que o sinal medido está sem ponderação alguma. Então, vocês podem ver aqui que essa curva Z, na verdade não é bem uma curva, é uma linha, mas a gente chama de curva Z, é completamente plana, né? Ou seja, ela não altera o sinal. Então, quando dizemos que estamos ponderando o espectro pela curva Z, efetivamente quer dizer a mesma coisa de que a gente não está aplicando ponderação alguma no espectro, ou seja, não tem ponderação. De forma geral, a maioria das normas de medição de conforto ambiental faz uso da curva de ponderação em A, não se importando muito com qual é o nível do som em questão, por questões de simplicidade. Vamos ver agora como que a gente pode aplicar essas curvas de ponderação no nosso espectro. Nós temos aqui um ruído proveniente de um tráfego urbano. Então, aqui é um espectro. Nós temos aqui sem ponderação nenhuma, para um tráfego urbano, dado em bandas de terço de oitava, com valor global de 69,3 decibéis. Então, aqui representado por L, igual, que é de level, como a gente já tinha visto antes, igual a 69,3 decibéis. Ao utilizar a curva de ponderação em A, cada banda de frequência é atenuada de uma forma diferente, conforme a curva de ponderação. E por fim, nós temos um novo espectro do nível de pressão sonora ponderado em A, conforme mostrado aqui. O que a gente consegue observar aqui? Que a baixa frequência foi bastante atenuada, conforme o esperado. O que temos aqui, então, é um espectro que está mais próximo da nossa sensibilidade, da nossa audição. A gente pode agora achar o nível de pressão sonora global desse espectro. Então, nós somamos todas as bandas, numa escala logarítmica. E aí nós teríamos
um LA igual a 63,5 decibéis. É importante notar que após a ponderação nós temos um nível global diferente, né? Então, para espectro sem ponderação nós tínhamos 69,3 e agora com a ponderação em A, 63,5 decibéis. Na maioria dos casos, gente, o nível global sem ponderação é maior que o nível global com ponderação em A. Quando a gente faz uso da curva de ponderação, nós temos que indicar a curva utilizada junto ao índice, ficando aqui no caso LA, porque nós usamos a curva de ponderação em A. Nós podemos também ponderar o nosso espectro inicial, né? Então esse primeiro espectro sem ponderação, em C. E como resultado, a gente tem esse espectro aqui da direita, né? Então, a gente pode observar aqui nesse espectro que nós temos poucas alterações em relação ao espectro sem ponderação, né? Não tem muita diferença. Isso acontece porque a curva C é muito mais plana que a curva A e causa uma menor atenuação no espectro, como a gente viu anteriormente. Nós também aqui podemos calcular o nível de pressão sonora global desse espectro, somando todas as bandas dele. E aqui nós temos um LC igual a 69,1 decibéis. É importante notar aqui o subíndice C, que indica que o nosso nível está sendo ponderado em C. A gente vai ver agora mais alguns exemplos de possibilidade de como expressar o nível de pressão sonora quando envolve essa curva de ponderação. Uma outra possibilidade é indicar a curva utilizada junto ao decibel. Então, por exemplo, nós teríamos aqui dBA, quando é ponderado em A, dBc, quando é ponderado em C, e aqui só o dB ou dBz, quando é ponderado em Z, ou na verdade sem ponderação. Porém, gente, apesar dessa nomenclatura ser bastante usada, ela é bem comum de aparecer, ela não é considerada correta pela norma internacional ISO 80000, parte 3. E quando a gente está se referindo a um nível de uma banda específica, né, por exemplo, a gente pode indicar da seguinte forma, por exemplo. Então, para o nível de pressão sonora na banda de 500 Hz, nós podemos fazer igual aqui, L 500 Hz igual a 55,7 decibéis. Né, o 500 como um subíndice, ou LZ, 500 Hz, igual a 55,7. Da mesma forma, aqui a gente pode colocar L, do nível de pressão sonora, ponderado em A, para 500 Hz, igual a 52,5 decibéis. E aqui, L, do nível de pressão sonora, ponderado em C, LC, 500 Hz, porque é banda de 500, igual a 55,7 decibéis. E, gente, é muito importante vocês lembrarem que dB é diferente de dBA, que é diferente de dBc. Tá? Então, essas são grandezas diferentes. A gente não pode confundir de modo algum e a gente não pode simplesmente somar uma grandeza com a outra. Se a gente quiser fazer operações entre essas grandezas, primeiro nós temos que transformar o seu espectro para a grandeza desejada. Tá? Então, ponderar na mesma curva, por exemplo. E então, sim, depois é possível a gente fazer algumas alterações. Bom, para finalizar, vamos fazer um exercício de exemplo de como que a gente pode ponderar em A um espectro em bandas de oitava. Então, o exercício é o seguinte. A gente tem que encontrar o nível de pressão sonora global ponderado em A desse espectro aqui que foi dado. A gente tem aqui o seguinte nível de pressão sonora para o espectro em ponderação. Nessa tabela a gente tem as frequências aqui em cima e então o nível de pressão sonora para cada frequência.
que a gente tem que fazer? A primeira coisa é encontrar a compensação de cada banda de frequência. Então, aqui a gente tem a curva de ponderação, aqui a gente só vai utilizar a curva de ponderação em A. A gente vem aqui, a primeira frequência que nós temos é de 63, tá? Então, aqui na verdade, gente, já fui direto no resultado, tá? Ah, não, tá com a ponderação, desculpa. Então, aqui, vamos pegar a frequência, tá? De 63, vai estar mais ou menos por aqui. Aqui a gente não vai ter muita precisão, tá? Mas para vocês terem uma ideia de como que olha aqui no gráfico. E vou pegar e vou olhar aqui para essa frequência, qual que é a ponderação que eu preciso fazer para A. Então, eu venho aqui, ó, subo, onde der na curva, eu venho... Opa, meu mouse aqui está um pouquinho ruim. Então, eu venho aqui, né, repetindo, pego lá a frequência, que aqui eu tô, não tenho exatamente, mas mais ou menos por aqui, 63. Não importa, aqui no caso, qual que é o nível de pressão sonora por enquanto, eu quero ver qual que é o valor que eu tenho que ponderar. Então, eu vou lá na curva de A, né, pego aqui, e aqui vai dar mais ou menos, aqui por aqui, ó, eu venho e encontro aqui, tá dizendo ganho em dB. O ganho, nesse caso, é negativo, né? Tá entre menos 30 e menos 20. Ali tá marcando já o valor exato, já tô dando a resposta, menos 26,2. Então, para vocês entenderem de onde veio isso. Tá? Se eu pegar aqui, então, por exemplo, para 500, frequência de 500, né? Assim eu vou um por um. Tá bem aqui no meio, mais ou menos. Pego aqui o de 500, vou até lá em cima na curva de ponderação e venho, olho aqui qual que é o valor. Então, tá dando ali menos 3,2. Para 1000 Hz, que é a referência, vai ser zero, né? Aí depois aqui, 4000, eu venho, subo lá na curva de ponderação e olho aqui do lado esquerdo, tá? Que tá marcando 1. E assim por diante. Então, o que a gente tem que fazer depois? Fazer esse cálculozinho para ponderar. Então, eu tenho uma frequência de 81 decibéis, que foi o que foi medido lá pelo microfone. Para ponderar em A e ficar mais próximo do que a gente consegue ouvir, do nosso ouvido humano, na frequência de 63 Hz, eu faço 81, menos 26,2, eu tenho 54,8 dB ponderado em A. E assim por diante. Aqui eu vou pegar a frequência, que foi medida na frequência de 125 Hz, o nível de pressão sonora medido, menos o valor para ponderar em A, que vai dar 63,9. E assim por diante. De 1000 Hz vai ficar o mesmo valor, né, porque é o valor de referência, até a gente chegar no final. Aqui, gente, a gente utiliza uma soma e subtração linear, né, como vocês observaram, e não logarítmica, porque a gente não está somando níveis energéticos de fontes, mas apenas utilizando um fator de compensação. Depois, a gente consegue, então, calcular o nível de pressão sonora global de todo o espectro ponderado em A. E aqui, nesse caso, sim, a gente tem que fazer como uma soma logarítmica, conforme a gente viu em aulas anteriores. Então, a gente tem que utilizar essa equação, que vocês já conhecem. Quem não lembrar, gente, dessa soma de níveis, eu sugiro que vocês voltem algumas aulas e revisem o conteúdo. Tá? Então, substituindo, né, os valores aqui na equação, nós vamos obter um nível de pressão sonora global, ponderado em A, que é de 79,2 decibéis. Então, aqui, né, só lembrando, então, LA total é igual a 10 log, sempre vai ser 10 elevado ao L1, que é 54,8, dividido por 10,
mais 10 elevado ao L2, que é 163,9, dividido por 10. E assim por diante, até chegar no último, 10 elevado ao último L, que é o 71,9, dividido por 10. E aí o resultado vai dar 79,2 decibéis. Então, gente, só para concluir, as curvas de ponderação foram criadas a partir das curvas isofônicas e têm como objetivo ponderar o espectro sonoro para simular a sensibilidade auditiva do ouvido humano para as diferentes frequências. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Voltem ao conteúdo com calma, anotem, façam os cálculos e anotem as dúvidas para vocês tirarem depois, para a gente discutir também. Espero que vocês tenham tido um bom aprendizado. Até mais, turma. Obrigada.